Olá, alunos, eu sou a professora Júlia e hoje a gente vai dar continuidade, né, à nossa matéria Bases de Administração Aplicadas à Enfermagem, com o tema Saúde no Brasil, a atuação da enfermagem. Mas, para a gente começar a falar da saúde no Brasil, da atuação da enfermagem, né, na saúde, primeiro a gente precisa entender sobre os hospitais, que é onde tem a maior concentração de enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliar de enfermagem. Então, para a gente entender, né, os hospitais, a gente precisa voltar um pouquinho na história, para a gente entender como que foi essa evolução dos hospitais. Foi uma evolução muito positiva, né? Já adianto para vocês, foi uma evolução muito positiva. Como a gente vai ver mais para frente, em alguns países, né, eles acreditavam que um hospital era para tratar também o lado espiritual das pessoas. Então, assim, desvinculou, né, saúde de religião totalmente. Então, vamos aos poucos. Essa história não. Essa aula, a gente vai falar um pouquinho da história de evolução dos hospitais. Na próxima aula nossa, a gente vai entrar na classificação dos hospitais, tá bom? Porque existem hospitais, unidades de pronto atendimento, que são hospitais, existem hospitais filantrópicos, que é no caso Santa Casa, existem hospitais privados, hospitais públicos, e aí vocês podem se perguntar, né? Nossa, mas que vai manter, né, um hospital público? Tudo isso a gente vai ver na nossa próxima aula. Mas para a gente chegar lá, primeiro a gente precisa entender a história dos hospitais. Então, gente, a história, né, para a gente entender, né, a história da saúde do nosso país, isso é extremamente importante, porque aí a gente consegue identificar a evolução do funcionamento dos hospitais e até a evolução do planejamento na saúde. Mas que planejamento, professora? O planejamento administrativo, porque para os hospitais evoluírem, precisou de muito planejamento administrativo. Por mais que não o pessoal, né, lá atrás não tivesse o conhecimento que a gente tem hoje, precisou sim de muito conhecimento para eles conseguirem evoluir e administrar um hospital da forma que eles fizeram. E a gente vai ver isso hoje. Então, primeiro de tudo, para a gente começar a entender a nossa aula, vamos ao significado da palavra hospital. A palavra hospital vem do latim hospitale, que significa. Olha, tem dois significados que significa aqui. Depois eu tiro. Relativo a hóspede ou hospitalidade. Nosocômio é sinônimo de hospital e significa lugar para tratar de doentes ou asilo de enfermos. Alguns estudos, gente, apontam o surgimento dos primeiros hospitais em civilizações antigas, como a civilização indiana, romana, egípcia e a grega. Até o final do século XIX, o funcionamento de hospitais era relacionado com o mundo religioso e o mundo militar. Por quê? Vocês já devem ter visto sobre, mas saúde era sinônimo de riqueza, de dinheiro. Então só cuidava da saúde quem tinha dinheiro. E no caso, né, dessas civilizações antigas, só cuidava, eles vinculavam a saúde com a religião. O que é, se a gente parar para pensar hoje, é até engraçado, né? Como que assim, saúde vai estar vinculada à religião? É algo meio
doido da gente se pensar hoje em dia, mas com o conhecimento que a gente tem hoje em dia. Mas para essas civilizações antigas, isso era normal, vincular religião e saúde, tá? Os povos egípcios e romanos, gente, os hospitais deles eram dentro de templos. Templos a gente vincula a quê? Vincula a religião, certo? Então, imagina, esses povos egípcios e romanos vinculavam, né, a saúde junto com o espiritual. Então, quem ia dentro dos templos, que eram os hospitais deles, né, para receber atendimento, recebia atendimento tanto físico, né, como espiritual, porque tinha esse vínculo, eles faziam esse vínculo da saúde com o espiritual, com a religião. Então, gente, o processo de industrialização auxiliou muito no processo de desenvolvimento dos hospitais, junto com o desenvolvimento tecnológico. Com tudo isso, os hospitais se transformou em um lugar de tratamento de enfermidades, com as condições de infraestruturas adequadas que não poderiam ser deslocadas para a residência dos pacientes. Assim, a responsabilidade de prestar atendimento, assistência aos doentes é passada ao Estado. Como assim, professor? Explica esse slide. O processo de industrialização que o livro de vocês traz é quando a gente começou a população começou a se industrializar mais e veio junto o desenvolvimento tecnológico. Então, com isso, a população começou a ter acesso a mais conhecimentos. E aí foi que desvinculou totalmente saúde com religião, que a gente comentou no slide anterior, das civilizações antigas, né? E aí o hospital se transformou em um lugar para tratar doenças, que é o que a gente conhece hoje. Mas para chegar onde a gente chegou hoje, para o hospital chegar onde a gente tem, né, hoje, o hospital, precisou de muito desenvolvimento, tanto industrial como tecnológico. Por exemplo, hoje a gente tem em muitos hospitais, vou dar um exemplo de São Paulo. Em hospitais da grande São Paulo, como o Sírio-Libanês, por exemplo, a gente tem cirurgias que estão sendo feitas por robôs. Então, olha o desenvolvimento tecnológico como que foi extremamente importante para a área hospitalar. Claro que, assim, um robô não vai fazer, por exemplo, uma cirurgia, uma lipoaspiração, sabe? Tirar a gordurinha. Não é isso. Eles vão fazer cirurgias mais complexas, como uma cirurgia cardíaca. Uma cirurgia cardíaca, o cirurgião, a equipe, né? Não só o cirurgião, a equipe precisa estar transformada, precisa estar preparada. Então, um robô não precisa estar descansado para fazer uma cirurgia. O robô é só ligar lá o robô, pronto. Diferente de um ser humano. Então, assim, a gente vê como que o desenvolvimento tecnológico ajudou muito a nossa área, a área da saúde. Tem muitos alunos meus que me perguntam, né, se tem chance de robôs tomarem o lugar de enfermeiros, técnicos de enfermagem, médicos. Gente, não tem. A tecnologia está aqui para auxiliar a gente, para ajudar a gente a entregar uma assistência melhor para a população. Eu dei o exemplo da cirurgia cardíaca. Vocês imaginam vocês lá instrumentando para um cirurgião cardíaco. E aí vocês não conseguiram dormir muito bem na noite anterior. E acordou cedo, porque a cirurgia ia ser 7 da manhã. E vocês acordaram cedo, foram para a cirurgia. Não tem como. Por que não tem como isso?
A cirurgia cardíaca é muito complexa, então é preciso que a equipe inteira esteja 100% ali. Então, se o instrumentador não conseguiu dormir bem na noite, imagina o erro que pode causar para aquele paciente. Então, são nesses pontos de cirurgias mais complexas que os robôs estão aí para ajudar a gente. Agora, falando do médico, né? O médico precisa ter uma precisão na mão imensa, coisa que um robô já tem, porque ele é um robô. Então, o médico, ele, para um robô tomar o lugar de um médico numa cirurgia cardíaca, é bem melhor. E é até melhor o médico coordenando o robô do que ali fazendo a cirurgia, porque a gente é humano, gente. A gente erra, médico erra, enfermeiro erra, técnico de enfermagem erra, auxiliar de enfermagem erra, e isso é normal. É o que eu disse, a gente é humano. Então, se a tecnologia está aqui para ajudar a gente tem que usar, né? Essa ajuda. Então, voltando à história dos hospitais, né? Como eu disse, a gente entrou em cirurgias com robô por conta do Sírio-Libanês, né? Que é um dos hospitais referências, né, na Grande São Paulo. Então, o Sírio-Libanês é um exemplo, né, de um hospital que, assim, tá muito à frente, né? Com cirurgias robóticas, enfim, tá muito à frente, mas a gente também tem hospitais como Santa Casa, que são instituições filantrópicas que estão em praticamente todos os municípios do nosso país, né? E que evoluíram também. Não é claro que a gente não vai ter cirurgia robótica em todos os hospitais, mas isso não quer dizer que o hospital não evoluiu. Não, o hospital evoluiu sim. Evoluiu da maneira dele, mas evoluiu. Então, essa evolução, né, dos hospitais é bom, né, é legal para a gente conseguir identificar como que a administração também evoluiu, tá bom? Então, é isso que eu quero que vocês vejam e identificam ao longo das nossas aulas, tá? Então, com tudo isso que aconteceu na história, né, a responsabilidade de prestar assistência aos doentes é passado para o Estado, ou seja, é passado para o país, né, para o governo do país. Governo do país, governo do Estado, governo do município. Então, os hospitais que a gente conhece hoje em dia possuem diversas funções, sendo elas restaurativa, preventiva, educativa, integração, assistência e prevenção da saúde da comunidade, desenvolvimento de pesquisa, dentre outras. Restaurativa, preventiva, educativa, o que quer dizer isso? Restaurativa, gente, é restaurar a saúde daquele enfermo. Preventiva é ajudar a prevenir a saúde. A gente conseguiu restaurar, mas agora a gente tem que prevenir, tem que ajudar aquela pessoa a prevenir a saúde. Educativa, no ponto de prestar educação em saúde, você explicar o que é bom, o que não é bom para aquele paciente. A integração, que não é só a equipe de enfermagem que faz isso, é você ter uma integração entre várias equipes para o bem daquele paciente. Assistência e prevenção da saúde da comunidade, que aí entra não só, né, os hospitais que a gente conhece, assim, que quando eu falo hospital, o que vem na cabeça de vocês? Já vem uma Santa Casa? Mas não é só esses hospitais que prestam assistência e prevenção à saúde da comunidade, tá? Esses também têm a obrigação, isso é obrigação. Se o hospital não está fazendo isso, não está seguindo uma norma que regulamenta aquele hospital, tá? Desenvolvimento de pesquisa é quando alguns hospitais, não são todos, tá? Alguns têm o desenvolvimento de pesquisa.
Normalmente, esses hospitais ficam em cidades universitárias. É o caso da cidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Eu não sei se em Ribeirão Preto tem. Preciso dar uma pesquisada. Eu acredito que tenha por conta da Universidade de São Paulo ser o campo de enfermagem ser aqui. Mas são hospitais que possuem um lado, né, voltado só à pesquisa. Mas como eu dei o exemplo do Sírio-Libanês, o Sírio-Libanês tem essa parte de pesquisa, tá, dentro do hospital. Dentre diversas outras áreas, diversas outras funções dos hospitais, tá bom? Bom, vimos até agora, então, a evolução dos hospitais, que eles desvincularam a saúde do espiritual, né, da religião. A gente deu o exemplo do Sírio-Libanês, eu dei o exemplo para vocês do Sírio-Libanês, da cirurgia com robô, cirurgia robótica. Então, a gente vê como o desenvolvimento tecnológico foi importante para o desenvolvimento dos hospitais, né? E aí a gente entra na enfermagem no hospital. O que eu quero deixar claro para vocês, gente? Todas as equipes dentro de um hospital possuem função assim extremamente importantes. Sem, por exemplo, sem a equipe de nutrição, o que seria dos pacientes? Sem a equipe de biomédicos, o que seria dos pacientes? Mas como estamos em um curso de enfermagem, né? Vamos falar da equipe de enfermagem. Então, gente, a equipe de enfermagem dentro de um hospital, a função assim é essencial. Por quê? Eu já comentei isso em outras aulas minhas, mas é a equipe de enfermagem que vai prestar assistência a esse paciente 24 horas. São vocês, futuros técnicos de enfermagem, que vão estar do lado desse paciente 24 horas. Então, assim, é claro que sem uma nutricionista, sem a equipe de nutrição do hospital, a gente não seria nada. Sem a equipe médica, não dá. Sem a equipe de biomédico, sem a equipe de farmacêutico, não dá. Mas a gente também tem que ver o nosso valor. Vocês imaginam se não tivesse a equipe de enfermagem dentro de um hospital? Quem queria administrar o medicamento? Quem queria dar banho no paciente? Quem queria orientar esse paciente? Quem queria ajudar esse paciente a comer? Quem queria preparar esse paciente para uma futura cirurgia? Então, assim, a equipe de enfermagem é extremamente importante. A gente, são vocês, técnicos de enfermagem, que estão lá com esse paciente. São vocês que veem quando tem uma mudança no humor desse paciente. E vocês vão relatar isso, né? É obrigação de vocês relatar para a enfermeira do setor, para a enfermeira levar para a psicóloga quando tem mudança de humor, enfim, perca de apetite. Então, tudo começa na assistência. Se a gente não tem uma equipe de enfermagem ali 100% dedicada na assistência, não adianta a gente ter todas as outras equipes no hospital, mas se a equipe de enfermagem ou tiver com pouco funcionário ou não tiver sobrecarregada por conta de poucos funcionários, isso vai ser tudo em vão. Porque se a gente não tem uma assistência 100% focada no paciente, a gente não vai ter uma recuperação boa, tá bom? Bom, essa foi a nossa aula. A próxima aula eu vou trazer a classificação dos hospitais para vocês, tá? Eu falei da Santa Casa. Acho que eu comentei, né, que a Santa Casa é uma instituição filantrópica. Eu vou explicar isso na próxima aula. Fica um pontinho de interrogação aí na cabeça de vocês. Ficam pensando o que pode ser uma instituição filantrópica. Eu vou explicar isso na próxima aula, junto com a classificação de outro, de outros hospitais, né? Então, volto a dizer para vocês, qualquer dúvida, gente, só mandar mensagem no WhatsApp para mim. Tem o meu e-mail também, tá? Podem me enviar, que eu tento responder vocês o mais rápido possível, tá bom? Gente, então até a próxima aula.